Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Esse último fim de semana eu estive em Sergipe participando de uma jornada de psicodrama na Profinte e participando de um trabalho dirigido por Aline e André. Depois da participação, eu fiquei refletindo sobre o título. O título do trabalho foi Quem sou eu na fila do pão? E essa pergunta ficou na minha cabeça depois do trabalho, transcorreu de uma forma específica, mas eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, quem sou eu? E essa pergunta pode ser respondida, como eu sou psiquiatra e sou psicodramatista, essa pergunta pode ser respondida de formas diferentes a depender de que visão nós temos da resposta ou da pergunta. Se nós formos falar do que se chama teoria da mente, que é como é que nós pensamos, né? Essa simples expressão eu, esse pronome eu, que as crianças aprendem em algum momento por volta dos 2 anos, para ser explicado, não existe ainda uma explicação racional para a sensação do eu. Todas as pessoas têm acesso a esse sentimento. Eu é uma expressão corriqueira, as pessoas usam eu. Mas esse eu, como é que se forma essa sensação de eu? No dia a dia, nós só achamos, bom, essa pergunta que Tom está fazendo é uma pergunta meio sem sentido. Claro que eu sou eu. Aliás, já dizia o velho Raul Seixas, eu sou eu e Nicurias é o diabo, numa música dele. Mas se nós prestarmos atenção, quando é que se nós formos responder como psiquiatra, em primeiro lugar? A sensação de eu pode ser afetada por vários mecanismos que estarão embutidos em diagnósticos psiquiátricos. Vamos começar pela esquizofrenia, pelos transtornos esquizofrênicos. A palavra esquizofrenia em grego, schizos, significa separado, partido, phrenos é mente. Então, ao pé da letra, seria mente partida. Porque muitas pessoas que têm o diagnóstico de transtorno esquizofrênico, não são todas, mas muitas pessoas, podem ter como sintomatologia esse rompimento da sensação do eu. O que significa isso? Ele pode dizer claramente como uma realidade, não como uma metáfora. O eu não sou a mesma pessoa, eu morri, eu passei a ser outra. Ele pode fazer essa afirmação como uma realidade. A continuidade do eu foi rompida, ele passou a ter uma nova identidade. Ele pode ter a sensação do que o eu dele realmente está fendido, está partido, em que uma parcela dele pode ter um sentimento, pode agir de um jeito e a outra parcela exatamente o oposto. E olhe, a diferença crucial entre o sintoma psicológico, o que eu vou dizer aqui é uma simplificação, mas que faz sentido. A metáfora é uma comparação. A pessoa sabe que não é aquilo e está comparando para melhor explicar. Então, quando eu digo, eu me sinto como se fossem duas pessoas, eu estou transparecendo sobre essa imagem de que eu estou em dúvida sobre algumas coisas comigo mesmo. Mas é possível com uma pessoa com sentimento esquizofrênico, com transtorno esquizofrênico, ela tenha a vivência concreta e real de que ela está dividida em duas pessoas. Um poeta pode dizer que, aliás, tem um poema de Ferreira Goulart que é assim, tem uma música de Oswaldo Montenegro que é assim, uma parte de mim é isso, outra parte de mim é aquilo. Mas são metáforas. As pessoas não têm a sensação concreta e real de que aquilo é uma vivência da pessoa. É uma comparação, uma metáfora.
Mas na vivência psicótica, a resposta de quem sou eu pode ser respondida realmente como sendo duas pessoas, com dois tons diferentes, com duas ações diferentes, com duas condutas diferentes e conflituantes e conflitantes. Então essa resposta, quem sou eu, para uma pessoa portadora de transtorno esquizofrênico, para alguns deles, pode ser respondida de uma forma muito diferente do que se nós perguntarmos, por exemplo, quem é você, ou seja, a resposta a quem sou eu, seria quem sou eu, a uma pessoa com transtorno de bipolar que esteja numa fase de mania. Ele vai dizer que eu sou o maior piloto do mundo, eu sou um milionário, eu sou um gênio, porque ele está dentro de um quadro maníaco, ou seja, uma elevação patológica de humor que o faz ter ideias de grandeza. Então, para ele, aquilo é real. Então, se eu pergunto quem é você, ele pode dizer, eu sou o sujeito mais rico do mundo. E aquilo ser a resposta a quem sou eu. Se eu pergunto a essa mesma pessoa, numa fase em que ela esteja profundamente deprimida, ela pode responder com o que a gente chama de síndrome de Cotard, eu não sou nada, eu desapareci, meu corpo sumiu, eu não existo. Que é a sensação chamada delírio nihilista, né? A sensação de tudo desaparecer. Então, a pergunta quem é você, e a pessoa tem que responder quem eu sou, a pessoa com transtorno esquizofrênico pode responder como uma cisão do eu. Um paciente que tenha transtorno bipolar, que esteja na fase de mania, pode responder como uma ideia de grandeza, um delírio de grandeza. Uma pessoa com transtorno bipolar que esteja na fase depressiva grave pode responder como eu não sou nada, eu não tenho nada, meus órgãos desapareceram. Se nós perguntarmos um paciente com toque quem é você, ele pode passar horas correndo em círculo para chegar a uma conclusão pelo mecanismo repetitivo que o toque é. Então, a essa simples pergunta que todas as pessoas respondem de uma forma sumária, as patologias psiquiátricas respondem diferente. Eu pergunto a uma pessoa profundamente angustiada, quem é você? Ela pode dizer, eu sou uma pessoa dilacerada, eu sou uma pessoa temerosa. E se nós formos para o viés psicodramático? Como no psicodrama, o ponto de vista psicodramático é que o eu é composto de todos os papéis que nós exercemos, ou seja, o eu é formado pelos papéis que exercemos. E como para o psicodrama, nós só alcançamos o eu do outro por meio dos papéis que ele exerce, é o que Moreno chamava de a parte tangível do eu. Tangível é aquilo que se toca. Então, a parte que nós podemos tocar do eu do outro é o papel que ele representa, que ele desempenha junto comigo. Então, é essa pergunta, quem é você? Eu, por exemplo, se dirigida para mim, se algum de vocês dirigisse essa pergunta para mim, eu posso responder de múltiplas formas, dependendo de que papel eu esteja falando. Eu sou Tom, eu sou Antônio Carlos. Repare que eu falo de dois eus quando eu começo a falar. Eu sou Tom, eu sou Antônio Carlos Souza. Eu sou médico, psiquiatra, eu sou psiquiatra clínico, eu sou psicodramatista. Olha quantos eus estão aparecendo. Eu sou Tom psiquiatra, eu sou Tom psicodramatista, eu sou Antônio Carlos Souza psiquiatra, Antônio Carlos Souza psicodramatista. Se perguntarem a minhas netas, eu sou vovô. Se perguntar a meus filhos, eu sou pai. Perguntarem a minha mulher, eu sou o marido. Portanto, os múltiplos papéis que nós vivemos, e nessa vivência psicodramática, essa pergunta, quem sou eu na fila do pão, é respondida a partir de um papel. Esse papel que naquele momento representa mais significativamente como foi na vivência. Mas estendendo isso para o mundo, em qualquer atividade da área psi, responder essa pergunta, quem é você,
é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais complexa. A mais simples porque a pessoa pode responder com facilidade. Eu sou eu. E novamente repetindo Raul Seixas. Eu sou eu e Nicuria Corpo Pequeno. Ou pode parar e ficar refletindo efetivamente, que aliás é uma das perguntas de início de meditação. Quem sou eu? Então, tudo isso que eu estou me referindo aqui é para dizer que há coisas que aparentemente são simples, a não ser que quando nós as perdemos ou quando nós refletimos sobre ela. Uma delas é a sensação do eu. Todas as crianças desenvolvem essa sensação do eu, todas as crianças que têm essa capacidade, porque algumas demoram mais e talvez até não desenvolvam essa condição de falar em primeira pessoa, terminam falando de si em terceira pessoa, como se fosse o outro. Alcançar essa situação de ter uma sensação de completude, de que essa palavra, eu, e curiosamente na língua inglesa, sempre que se refere a eu, o I é sempre escrito com letra maiúscula, é uma afirmação de existência. Eu. Então essa simples palavra, que pode ser desdobrada filosoficamente, psicopatologicamente, psicodramaticamente, psicanaliticamente, pode ser desdobrada em vários termos. A depender da ótica que nós a olhemos, nós podemos ter um viés diferente para responder essa pergunta. Quem é você? Ou seja, eu sou o quê? Eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia, eu sou Rosa Cruz, tem vários eus na minha vida. Eu sou irmão, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou um admirador de alguém. Essa sensação, que é o que Moreno, o criador do psicodrama, se referiu, que deu essa formulação, de que nós só podemos entender essa multiplicidade de eus se nós percebermos que no que nós estamos tratando são de papéis diferentes que o eu exerce. E ao nos aproximarmos, se nós formos falar do eu, tom psicodramatista, há toda uma história que corresponde a isso. Tem um segmento do meu eu que engloba isso. Mas se eu for falar de eu, Tom ou Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico, há um outro segmento da minha vida. Se eu for falar de vovô, há um outro segmento da minha vida. Cada uma dessas parcelas de papéis que se compõem como se fosse uma cebola e vão se montando, elas compõem a sensação do eu. Mas mesmo pessoas que vivem em condições isoladas, talvez por isso que o isolamento sensoacústico, o isolamento total, o isolamento sensorial provoque um distúrbio psicótico. Quando a pessoa está em completo estado de isolamento sensorial, ele não tem som, não tem imagem, não tem sensação tátil, nem de peso, porque ele está flutuando. Essa desconexão com o outro leva a uma desconexão consigo. É como se nós precisássemos dessas linhas de força que nos ligam, que nós chamamos de vínculo, que nos ligam a cada um dos papéis que nós exercemos e os outros exercem complementarmente, para compor, e na hora que isso se parte, a sensação do eu pode sucumbir. Isso acontece com astronautas em cena flutuando, que estejam em cápsula. No começo havia uma preocupação muito grande da NASA e da Rússia com isso, como o isolamento proporcionaria a eles essa sensação. É feito em avaliações dessas, feito em câmaras de tortura, em que o isolamento acústico atua como um desconectador das pessoas. Ou seja, resumindo, responder a quem sou eu na fila do pão, pergunta feita por Aline e André, dá margem a múltiplas vieses de interpretação e de resposta. Espero que tenha sido interessante como foi para mim. Tchau.